nome é Ellen Mosco, sou cerimonial, trabalho no mercado de Curitiba há mais de 10 anos, com casamentos, 15 anos e eventos sociais, e gostaria de explicar um pouquinho sobre como funciona o meu trabalho. Na verdade, são dois tipos de trabalho que eu gostaria de explicar separadamente. Então, eu vou iniciar com o cerimonial do dia, que no meu caso não é um cerimonial só do dia, mas ele possui uma consultoria. O que seria isso? A partir da contratação da profissional, eu vou te passar dicas, sugestões, orientações, indicações. Eu gosto de acompanhar algumas visitas, como prova de vestido, prova de cabelo e maquiagem. Então, eu te dou todo um suporte, vou mostrar o caminho das pedras e vocês vão trilhá-los com uma facilidade e com uma tranquilidade muito maior. O período ideal para essa contratação é a partir do momento que você já reservou a igreja e o local para recepção. Então, tendo um local, você tem uma data, e a partir do momento que você tem essa data, você precisa contratar os profissionais que dependem de data. São especificamente a cerimonialista, o fotógrafo e os músicos. É claro que existem outros profissionais que também têm uma agenda um pouco menos restrita, como doces, com a decoração, que são empresas que trabalham com mais de um evento por dia, mas ainda assim cuidado com esse período de contratação, porque pode sim acontecer que a empresa tenha mais eventos contratados para o mesmo dia e não consiga mais te atender. Então, a cerimonialista e o fotógrafo especificamente, o período ideal para essa contratação é entre 18 meses e 1 ano antes do casamento. Parece muito, mas não é. É um período tranquilo para que você consiga fazer boas contratações, com boas negociações, uma coisa de cada vez, logo as coisas vão se encaixando e tudo vai tomando forma, vai criando um formato. Então, quando você me contrata, a partir dessa contratação, nós vamos trocando ideias. Eu tenho hoje um grupo do WhatsApp bem interessante, bem bacana e ativo, só de noivas, que ali elas trocam ideias entre si. Não só ideias, dicas, coisas que foram contratadas, mas também eu percebo que trocam muitas impressões e sensações. É um período bastante emocional, que gera algumas dúvidas, algumas angústias e até umas briguinhas familiares que iniciam desde a lista de convidados e vai até as decisões sobre locais, sobre cores. Isso tudo quando acontece com a noiva, ela acha que é só com ela. E quando ela começa a trocar essas informações com outras noivas, ela percebe que não, que faz parte desse processo, que é um período que ela precisa realmente ter um pouquinho de cuidado, atenção nesses detalhes. E quando você pode trocar essas angústias e compartilhar essas ideias, a coisa fica mais tranquila mesmo. Então, e comigo seria a parte contratual mesmo. Então, Ellen, eu preciso de DJ, eu preciso, dos profissionais. Eu passo um cronograma com a ordem, eu não digo ideal, mas mais aproximada de contratação. Então, a partir do momento que você tem o local, aí você vai trabalhar com o buffet, se não está incluso no local, a decoração, a fotografia e o vestido, por exemplo, que são os valores maiores, e depois vem a miudeza, como eu disse, uma coisa de cada vez, vai se encaixando, tudo isso para que não fuja do seu orçamento inicial, ou fuja menos possível, porque tudo que noiva vê, noiva quer, e até para isso precisa ter uma orientação, porque às vezes você coloca tantos itens, vai acrescentando tanta coisa que foge daquela ideia original, ou são ideias que às vezes não se encaixam, que não estão trabalhando muito bem juntas. Então, para tudo isso é interessante você ter sim um acompanhamento desde o processo inicial. Lá na semana do casamento, quando já está tudo resolvido, contratado, nós faremos um encontro final, que eu chamo, é o nosso encontro mais importante, com certeza, porque é onde tudo que foi contratado vai ser pontuado, colocado em roteiro, já com as músicas de entrada, por exemplo, já com todos os profissionais envolvidos sobre cada segmento. Feito esse grande fechamento, nós vamos fazer um checklist com todos os contratados. Então, eu ligo para todos os profissionais para confirmar quem vai, o horário que chega, o que vai acontecer exatamente no dia. Na maioria dos meus contratos, eu incluo a confirmação de presença. Essa confirmação de presença, ela precisa ser feita entre 20 e 15 dias, normalmente, antes do evento. Isso depende um pouquinho de cada buffet. A maioria dos buffets vão pedir esse fechamento com 10 dias de antecedência do evento, mas eu tenho buffets em Curitiba que pede 20 dias de antecedência do evento. Então, o que acontece? No momento da entrega dos convites, você vai atualizando a sua lista de contatos dos convidados, para que eu possa entrar em contato com todos eles
eles e confirmar exatamente quem vai, quantas crianças, quantos adultos e o que exatamente vai acontecer de estrutura. Isso, obviamente, ele vai pesar tanto na parte da alimentação, porque vai ser o número de pessoas contratadas, confirmadas lá com o buffet, o número mais próximo possível, como ele vai interferir desde a decoração, número de mesa, número de arranjo de mesa, até quantidade de doces. Então é um serviço bem importante, por isso que na maioria dos meus contratos eu incluo com certeza, porque isso me dá uma credibilidade nesse fechamento e ele vai facilitar e evitar erros, tanto para o meu trabalho, quanto para o buffet, para a decoração, para todos os envolvidos. Feita essa confirmação, vai ser feita então a confirmação com o buffet, vai ser feito o grande fechamento, que costuma ser entre esses 10 dias. Já faremos uma visita técnica no local, onde envolve cerimonial, decoração e DJ, para fazer aquele grande fechamento lá na semana que eu já comentei, já com tudo resolvido, tudo definido. No dia do casamento propriamente dito, então como eu já liguei para todos os profissionais, nós agendamos um horário para que todos iniciem os trabalhos, é o horário que o cerimonialista vai estar lá para receber bolo, receber doce, acompanhar a montagem da decoração. Conferido então o salão, que é onde acontece a maior parte do movimento, por ter buffet envolvido, decoração, bolo, doce. Dali nós vamos para a igreja também conferir a decoração que foi montada. E de lá normalmente nós ficamos já para receber os convidados e os padrinhos. Eu oriento sempre que no convite ele seja colocado pelo menos 30 minutos de antecedência do horário real da cerimônia. Isso para evitar atrasos dos convidados. Sim, as pessoas se atrasam e muito. Então, para evitar esse constrangimento do atraso, nós marcamos 30 minutos de antecedência do horário real. Os pais e os padrinhos eu peço para que cheguem mais cedo, para dar tempo de dar as orientações, colocar as flores nas lapelas e ter essa atenção, essa conversa com calma. É bem interessante quando você começa a ter informações sobre profissionais no mercado, algumas características são bem interessantes. Até no meu site, é legal que eu tenho uma parte ali dos clientes, eu tenho depoimentos de clientes ali, é bem interessante dar uma olhada, porque você consegue ali captar o perfil do profissional. Esse momento em que a cerimonialista vai organizar a fila de padrinhos é o momento onde eu mais ouço reclamação no mercado. Então tenham atenção quanto a isso no momento de fazer a contratação. Eu tenho como prática e conhecimento que são pessoas emocionadas, envolvidas ali numa situação não corriqueira, não normal, é uma festa, é uma celebração, então precisa ter um tato, um cuidado, uma atenção com todos os envolvidos desse cortejo. Então é interessante sim perguntar para quem já conheceu o trabalho, para quem já me viu trabalhando, como que é esse momento. Eu considero esse momento o momento mais importante porque ali eu consigo segurá-los no emocional e captá-los numa atenção de tal forma que tudo que acontecer durante o restante da noite, e eu vou precisar desses pais, desses padrinhos em alguns momentos, eu preciso conquistá-los ali, na porta da igreja, na porta do local de cerimônia, para justamente eu ter essa atenção e esse carinho até o final da festa. Esse é o grande diferencial do meu trabalho e é interessante vocês se informarem sobre esse tipo de característica comportamental, de resiliência mesmo. Pessoas, não é qualquer pessoa que tem o conhecimento teórico de como funciona o protocolo, a etiqueta, que tem essa capacidade emocional de lidar com esse momento tão delicado e tão emocionado familiar. Então, tudo isso para falar que a parte mais importante, então, do trabalho de cerimonial é justamente essa parte do protocolo, que inicia do cortejo, das entradas da igreja, o que vai acontecer, quem vai entrar, quem vai levar o quê. Para o momento das saídas, saiu da cerimônia, enquanto os noivos vão fazer as fotos externas, os convidados precisam ser recepcionados, né, no local de recepção, no restaurante. Quando os noivos retornam, existe um momentinho ainda de protocolo, de foto com pais e padrinhos, até a entrada no salão, onde vai ter corte do bolo, brinde, sentou, tem telão. Então, tem um roteirinho que precisa ser seguido com muita tranquilidade, com um tempo ali determinado, mas para que você tenha mais tempo para a festa depois. Então, tudo isso de forma bem coordenada, bem tranquila, bem frouxa, como vou dizer assim, no sentido que não é para ser uma coisa amarrada, nada como se fosse algo treinado, ensaiado. Não
não é. É um evento social, é um casamento. Eu sempre pego os noivos assim, não, vamos retomar o que está acontecendo. Vocês vão se casar, vocês vão receber a bênção de Deus, a bênção dos pais e vão comemorar com seus amigos. É isso que vai acontecer, o restante é aresta, né? É enfeite, precisa estar tudo perfeito, muito bonito, mas a essência é isso, essa comemoração com amigos. A grosso modo, esse é o meu trabalho como cerimonial do dia. Quando nós falamos em assessoria, ele é muito próximo, obviamente, sobre o dia e sobre essa característica de consultoria. A grande diferença é o momento de contratação. Então, a assessoria, o ideal é que ela seja contratada no início, né, para que ajude já na escolha do local, na escolha do local de cerimônia, no local de recepção. Aí é grande sacada. Eu confesso para vocês que quando os noivos se arrependem, eles se arrependem justamente desses dois pontinhos tão importantes e que pesam tanto no orçamento como um todo depois. Então, quando você tem uma assessora antes desse momento, você consegue ser bem encaminhado para aquilo que realmente cabe para as suas necessidades e para a característica do casal. Isso é bem importante. Então, a assessoria iniciou lá na escolha dos locais e, a partir dali, tudo aquilo que no cerimonial do dia eu dou como dica, sugestão, na assessoria eu primeiro vou entrar em contato com os profissionais, consultar quem tem data disponível, os valores de cada um, para colocar isso no comparativo e te dar de uma forma mastigada. Parte-se do princípio que para quem tem menos tempo de preparação, o ideal é assessoria. Eu digo que não. Na verdade, seria interessante para todo mundo. A vida é diferente quando você tem uma assessoria, quando você tem essa ajuda especializada. Essa pessoa que quando você tem uma necessidade de ir de um local para outro, por exemplo, o noivo está viajando, o pai não pode levar, eu vou te buscar em casa, eu te levo lá no local. Nós conseguimos fazer esse acompanhamento muito mais aproximado e de uma forma muito mais tranquila para a noiva. Eu tenho situação de produção que eu consegui organizar o casamento em muito pouco tempo, apesar de ser, né, para meses depois, mas em 1 a 2 semanas é possível formar o casamento como um todo dentro do orçamento disponível dos noivos. Isso é bem importante. Quando eu fecho uma assessoria, é interessante eu saber qual é o orçamento, o que você está disposto a investir nesse casamento, para que eu consiga fazer essa organização dentro daquele valor. E eu confesso para vocês que é muito mais fácil uma profissional fazer isso do que, como eu já disse, a noiva que tudo vê, tudo quer, conseguir fazer essa organização dentro desse mesmo orçamento. Então, a diferença principal entre o cerimonial do dia e a assessoria é a forma como ele inicia. O momento ideal da assessoria seria antes, até de ter o local. E sobre as indicações, ao invés, no caso do cerimonial do dia, eu indico para você o profissional, e você vai solicitar orçamento, ver quem está disponível. E na assessoria, eu primeiro entro em contato com o profissional, eu já sei quem tem a data disponível, eu já sei os valores e eu vou passar de uma forma mais mastigada. Isso, é claro, durante o processo tem outras características. Então, na assessoria, por exemplo, eu dou aquele mãozinha, aquele auxílio para fazer o teu chá de panela, para fazer os eventos prévios. No pós-casamento também eu ainda estou envolvida, então para ajudá-los a devolução de trajes, a devolução de outros materiais que possam ter sido locados, isso tudo na assessoria ele abrange de uma forma mais completa. Dúvidas, obviamente que fica muitos, assim, falando de tudo de uma forma geral, entra no meu site, elinmosco.webnode.com.br. Ali você tem essas duas opções de atendimento, com os descritivos, com os valores, tudo certinho. É lógico, volto a dizer, interessante a gente agendar um horário para conversar, para me conhecer pessoalmente, esclarecer as suas dúvidas e principalmente para que eu entenda qual é o conceito do seu casamento, o que vocês planejam como um todo no casamento, e daí sim indicar exatamente aquilo que é o ideal para vocês e como eu posso ajudá-los com carinho e atenção.